Olá, Igreja Evangélica Nazareno, Deus abençoe você em nome de Jesus. Estamos aí no último dia do ano e eu queria deixar uma mensagem para você aqui, para o seu coração. Esse ano de 2022 eu passei uma experiência que eu quero compartilhar com você, bastante interessante, que eu pude conhecer uma moça que na verdade é uma caixa de supermercado onde eu comprava pão, né? Todos os dias passava lá, a gente acabou fazendo uma amizade e tudo, né? E por diante. E aquela moça, ela tinha um desejo de melhorar de vida, sair de lá e trabalhar numa empresa maior, num lugar melhor. E um belo dia eu encontrei essa mesma moça na empresa onde eu trabalho. E, gente, eu passei uma vergonha muito grande, porque eu estava tão acostumado a encontrar aquela moça lá no supermercado, que quando eu vi ela lá no mesmo local praticamente que eu trabalhava, eu não a reconheci. Imagina a situação muito constrangedora. Eu fiquei assim, sabe quando você sabe que você conhece, mas você ficou naquele negócio assim, gente, da onde eu conheço essa menina e por diante. Enfim. Aí um belo dia eu passei naquele mesmo mercado onde ela trabalhava e aí me deu aquele estalo na cabeça. Gente, eu sei da onde eu conheço aquela menina. É aqui do mercado. Olha só que interessante. O que aconteceu foi que uma mudança no cenário levou eu a não reconhecer a pessoa. Eu estava tão acostumado com aquela pessoa dentro daquele cenário que quando o cenário mudou eu não reconheci mais aquela pessoa. E sabe, muitas vezes isso acontece com a gente com relação a Deus. A gente passa por situações na vida que parece que Deus está presente de uma forma muito assim, parece que Deus está tocando no nosso coração, não é verdade? Mas tem situações que nós passamos na vida em que parece que Deus está distante, a gente não enxerga Deus e Deus está do nosso lado. Estamos terminando o ano e eu quero deixar um texto bíblico para você que fala sobre isso, que está lá em Hebreus capítulo 2, no versículo 14 e versículo 18. Eu vou ler para você, eu tenho uma colinha aqui, eu vou ler para você, beleza? Vamos lá. Fala assim: Ele, Jesus, participou da condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e olha só, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, a mim, a você. Jesus se fez homem e habitou no meio de nós, em todos os aspectos. Jesus sentiu dor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, né? Jesus, ele sentiu a angústia, né? Lá no jardim do Getsêmani. Aquilo que eu e você sentimos, Jesus também sentiu durante toda a sua vida. E o texto continua falando assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Sabe, em 2022, esse ano que está prestes a acabar, ou se você está vendo esse vídeo depois, já acabou, eu quero dizer para você, Jesus esteve do seu lado. O Senhor esteve do seu lado. Independente daquilo que você passou, independente das lutas, ou independente das alegrias. Você sabe que muitas vezes, no meio das alegrias, a gente esquece de Deus, mas Ele também esteve do seu lado, sabe? Tem um texto na Bíblia muito interessante que fala de dois homens que estavam muito tristes, porque aquele que eles tinham toda a esperança, depositaram a vida deles naquela pessoa. Ele havia morrido. Essa pessoa era Jesus, que havia morrido. Dois discípulos saíram da cidade de Jerusalém e foram com destino a Emaús. E a Bíblia fala que Jesus se pôs a andar junto com eles no meio daquele caminho.
E ao longo daqueles quilômetros andando, aqueles discípulos não reconheceram Jesus. Mas olha que interessante, Jesus, ao longo desse caminho, vai fazendo com que esses discípulos olhem para trás, para a história de Israel, para a história da vida deles, e fazendo com que eles estivessem colocando Deus na história deles. E a Bíblia fala que enquanto Jesus falava isso para eles, o coração deles pegava fogo, ardia o coração deles, enquanto Jesus estava falando com eles. E naquele momento, que Jesus então ele chega ao destino junto com aqueles homens, e quando ele vai partir o pão, eles então o reconhecem. Sabe, Deus às vezes está tão próximo de nós, tão pertinho assim, do coração nosso, e a gente não percebe. Deus esteve com você nesse ano, meu querido. Jesus esteve com você, sabe, nos seus momentos de alegria, Ele esteve se alegrando junto com você. Sabe, nos seus momentos de tristeza, Ele estava chorando junto com você. Ele esteve te dando força, te ajudando, te dando graça. Sabe, no acordar pela manhã, no respirar, no tomar do seu café da manhã, no ir para o trabalho, enquanto você estava trabalhando, enquanto estava fazendo seus deveres de casa, enquanto estava fazendo as atividades domésticas, o Senhor esteve com você ao longo de 2022. Nesse último dia do ano, eu quero convidar você a dar uma parada, dá uma paradinha, sabe aquela história da retrospectiva que a gente tem na televisão? Faz uma coisa parecida, sabe, a retrospectiva, sabe, do que você passou esse ano. Talvez foram coisas desagradáveis até mesmo de lembrar, sabe, talvez como esses irmãos compartilharam, que tiveram um filho esse ano aqui, momentos de espera, momentos de tensão, momentos de ansiedade, momentos de chorar, de enfim, todos os momentos que você passou. Dá uma parada, relembra esses momentos que você passou, sabe, e tenha na sua mente, em cada um deles, o Senhor estava com você, sabe, tenha essa fé no coração de que Ele é contigo, Ele está presente, esteve presente em 2022, sabe, estará presente com você, com a igreja, com a comunidade, sabe, no coração, na vida, em todos os momentos ao longo de 2023. A você, meu querido, com Jesus, um feliz 2023. Deus te abençoe.